É, hora do manhwa. Uma garota é levada à guilhotina, onde ela se lembra de todo o sofrimento que passou, e nota como no fim, tudo acabaria com sua cabeça cortada. Tudo começou quando ela rompeu seu noivado e viu sua irmã aproveitar a oportunidade para tomar o seu lugar. Ela lembra de como foi acusada de crimes porque não tinha mais vontade de viver, mas agora que está ali, ela pensa em como se tivesse uma segunda chance, ela não ia ficar parada de novo. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu me recuso a ser executada de novo, e espero que aproveitem. A história começa com um relógio que está prestes a dar a hora marcada, e logo depois vemos a plataforma de execução. Eles estão condenando Ayla Walker à pena de morte. O guarda atrás dela diz para a garota mover as pernas. Ayla está cercada por pessoas mal intencionadas, e mal consegue mover as pernas agora, com seu corpo cansado depois de todo o abuso. A garota estava com suas roupas esfarrapadas, enquanto se perguntava onde poderia ter errado. O juiz lê seu caso, e diz que Ayla rompeu unilateralmente seu noivado com o príncipe, e assim causou sérios danos à família real. Mas o rei ainda lhe concedeu um perdão, dando a Ayla um feudo para ela administrar. Mesmo assim, Ayla fez com que a terra que lhe foi confiada caísse em desordem, e seus abusos eventualmente provocaram uma rebelião nos cidadãos. A irmã de Ayla, Isabela, afirma que sua irmã é uma pessoa repugnante, e é inacreditável que as duas sejam parentes. Mas a propriedade já estava em declínio quando Ayla assumiu como sua administradora. Na verdade, tudo aquilo foi planejado do início ao fim, e agora Ayla percebe que foi condenada de propósito. Mas se ela insistir na sua inocência agora, ninguém acreditará nela. A garota olha para cima e vê sua irmã Isabela. Enquanto isso, um guarda chuta a heroína nas costas, dizendo para ela não ficar parada. Primeiro, sua madrasta decidiu sobre o noivado dela e de Gillian. Eles ficaram noivos durante seu período rebelde, quando o príncipe ainda era considerado uma criança problema à família real e a união tinha como objetivo cimentar a conexão da família Walker com a família real. Mas há 10 anos atrás, a reputação do príncipe Gillian começou a se recuperar, então isso causou demandas para ela romper o noivado, pois a madrasta começou a querer nomear sua verdadeira filha para se casar com o príncipe Gillian. Mas se o príncipe descobrisse isso, poderia lhe causar problemas, então a mulher pede para ela cancelar o noivado com Sua Alteza Gillian. Ayla não concordou com as exigências de sua madrasta, já que como a filha mais velha dos Walker, ela não pode demonstrar uma irresponsabilidade flagrante como aquela. Mas Isabela a desafiou. A garota perguntou se Ayla conseguiria se opor à sua mãe apenas por ser a filha mais velha. Isabela, com todo o seu charme, acha que é hora de Ayla perceber quem era a verdadeira chefe da família. Agora, a protagonista sabe que naquele momento de 10 anos atrás que a condenou. Depois que Ayla foi forçada a sair de seus aposentos, com a desculpa que estava em reforma, eles a colocaram em um sótão sujo e empoeirado, onde Ayla foi submetida a condições horríveis, e as porções de suas refeições eram até mesmo menores que a dos servos. Ayla comia muito mal, e ela logo também percebeu que não tinha roupas limpas ou nenhum contato com o mundo exterior. De repente, as cartas de seu noivo Gillian pararam de chegar, e logo, a garota se viu completamente sozinha. Ayla foi caindo para cada vez mais baixo, mas ninguém veio resgatá-la. Se continuasse vivendo assim, ela enlouqueceria, ficaria doente ou simplesmente morreria. A garota estava em uma situação desesperadora. Seu pai também não aparecia na mansão há bastante tempo, e se sua filha morresse, ele certamente ficaria triste. Então, com medo daquilo que pudesse acontecer no final, ela decidiu que era melhor romper seu noivado com Gillian que morrer por nada. Isabela realmente derrotou Ayla, e assim que Ayla rompeu o noivado, ela perdeu qualquer valor para a família e foi enviada para uma propriedade decadente para morrer lá. Mas estando espiritualmente exausta e triste, ela se via incapaz de administrar todas as propriedades arruinadas. Então, qualquer que sejam as palavras da heroína agora, elas não alcançarão as pessoas, já que tudo o que eles querem é sua morte. A garota olhava nos rostos da multidão como outro carrasco. Não era apenas Isabela e sua madrasta, mas também o pai de Ayla que não sabia de nada, e até mesmo Gillian, a quem uma vez foi noiva. Em nome do rei, eles continuam anunciando a execução de Ayla Walker. Se ela ao menos pudesse voltar àquele maldito dia de 10 anos atrás e começar de novo seria ótimo. Se ela pudesse recomeçar, ela gostaria de viver a vida que queria viver desde o início, sem laços com essa família ou até mesmo com Gillian. Agora ela apenas queria desfrutar de sua vida tranquila. Mas não importa o quanto a garota chore agora, ela está condenada a morrer por causa de sua madrasta e de sua irmã mal amada. Ser livre como os pássaros, esse era o verdadeiro sonho de Ayla. Mas quando a garota morreu, ela abriu os olhos, surpresa por ainda poder respirar. A garota fica confusa se tudo tinha sido um sonho, pensando em como não podia ser. Seu pescoço foi cortado, então como tudo isso poderia ter acontecido? Ayla percebe que seu rosto estava assim como quando era jovem, achando que talvez seu desejo de voltar 10 anos no passado possa ter se tornado realidade. A garota pega seu diário e olha para a data. A garota vê que agora ela está exatamente 10 anos antes de sua morte.
Sua madrasta e Isabela tinham conversado com ela antes mesmo da notícia de seu noivado com Gillian se tornar pública. E hoje era esse dia em que as duas deveriam conversar com a garota. A criada lhe avisa que sua madrasta quer falar sobre um assunto extremamente importante com Ayla, pedindo para Ayla ir até seu escritório. A garota nota como foi depois dessa conversa que lhe foi sugerido que ela rompesse o noivado com Gillian, o que talvez signifique que Ayla recebeu uma segunda chance. A garota sentiu um misto de emoções, e não conseguia entender se deveria estar feliz ou triste, afinal, aquele seu destino poderia se repetir. Mas Ayla decide que deve tentar e não ter medo. Quando a garota encontrou com sua madrasta e com Isabela, ela disse que estava feliz em vê-las. Isabela diz à sua irmã que elas têm uma conversa muito importante para ter com ela hoje. Mas Ayla diz que isso é ótimo, pois ela também estava prestes a contar algo importante para todos. Ayla tenta falar todas aquelas palavras como se elas não significassem nada, enquanto a madrasta e Isabela ficavam muito surpresas vendo Ayla contando sobre sua decisão. Sua posição de filha mais velha da família Walker já não tem mais importância, pois ela viverá a vida que quer viver, disposta a ceder o papel de noiva para Isabela. Ayla admite que não quer ser a noiva de Gillian, e depois disso, a madrasta e Isabela parecem muito surpresas, não esperando isso dela. A madrasta fica muito interessada em saber o motivo para Ayla tomar aquela decisão de repente. Mas Ayla diz que é apenas sua intuição, e ela sente que Isabela será melhor para assumir o papel de noiva de Gillian. A intuição de Ayla também lhe diz que Isabela quer se aproximar do príncipe e que sua mãe está tentando apoiar essa união. Agora que ela já adivinhou, ela percebe que como irmã mais velha, deveria ceder lugar à mais nova. A garota faz parecer que está dando um presente para sua madrasta e sua irmã. A madrasta diz que Isabela estava muito feliz que Ayla cedeu o seu lugar, dizendo também que Ayla é muito perceptiva. Mas ela diz que um movimento egoísta como romper o noivado sem motivo, dificilmente será recebido tranquilamente pela família real, fazendo a protagonista se perguntar se não era isso que elas queriam, e não entende por que a madrasta dizia isso agora. Bem, Ayla sugere dizer que a responsabilidade do noivado a afetou, fazendo a madrasta perguntar se isso seria o suficiente. Ayla acha sua hesitação estranha, mas agora ela faria qualquer coisa para desistir de seu noivado. Então, ela reconhece que isso pode não ser suficiente, e fala como há uma alta probabilidade de haver uma punição por romper o noivado, mas ela também pensou em uma sugestão para isso. A protagonista sugere enviar ela a uma propriedade remota em Eastwood. Isabela perguntou, sem esconder sua animação, se assim sua irmã não iria voltar para casa, e Ayla diz que Isabela está certa, e ela decide deixar a casa. A madrasta continua pensando em tudo o que ela dizia, e admite que enviá-la para um bairro distante soa como um castigo apropriado. Assim, Ayla é enviada com seu cocheiro para uma terra distante, para se tornar a governante de lá. Isabela ficou muito animada em ver Ayla partindo, e sentada na carruagem, a garota parecia muito feliz com a cara que sua madrasta tinha feito. Tentando conter seu riso, a garota pensa em como ela tomando a iniciativa não deixou sua madrasta muito feliz. Então, o cocheiro avisa que estão quase no coração de Eastwood. A garota olha para fora para ver o que está acontecendo. Ayla fica chocada com o que viu, já que no centro da cidade tinha uma verdadeira ruína, cheia de pessoas pobres, completamente famintas e no frio. Um grande número de pessoas estava deitado no chão, e não estava claro se não estavam vivas ou apenas dormindo. Mesmo assim, a situação aqui ainda não é tão complicada quanto no dia em que a rebelião estourou em sua vida anterior, então ela acha que ainda há uma chance de recuperar essa terra. De repente, alguém aparece na frente da carruagem, fazendo o cocheiro gritar com ele para não saltar assim do nada, pois os cavalos poderiam esmagar o garoto. O garoto pergunta se tem algum tio muito rico na carruagem, perguntando se é possível pedir a esse homem comida, já que logo morrerá de fome. Ayla percebe que a situação é muito assustadora, e se sente compadecida pelo pobre menino. Ela tira um pão dizendo que é tudo o que tem, enquanto o cocheiro dizia que a senhorita Ayla não deveria fazer isso. O menino se aproxima da garota e agradece. Mas logo em seguida, dois homens estranhos aparecem atrás do menino que tinha pedido pão. O cocheiro diz que compartilhar o pão foi muito gentil da parte dela, mas foi um grande erro. Então, um deles pergunta se Ayla é da nobreza. O cocheiro diz que a senhora deve ficar na carruagem, avisando que agora ele vai acelerar para sair dali. Enquanto eles saem, os homens dizem furiosos como os nobres estão lhes roubando todo dia. Ayla percebe que os homens de Eastwood têm muito ódio pelos aristocratas por não ajudarem a terra arruinada. Na última vez que ela esteve lá, estava tão deprimida que nem notou o que estava acontecendo ao seu redor. Ayla estava tão aterrorizada com seu destino que não conseguia fazer nada para ajudar os mais pobres. Mas agora ela deve assumir o papel de gerente e adequadamente restaurar aquela terra, acreditando que essa é sua chave para a sobrevivência, pois ela vai superar sua madrasta para sobreviver. Ayla segue para sua nova casa, uma mansão perto de Eastwood, pois a partir de hoje, ela assume como a governadora do lugar. Então, a garota se apresenta aos seus servos, feliz em conhecer seus novos subordinados. Em primeiro lugar, Ayla gostaria de organizar uma distribuição de alimentos para o povo da cidade nessa noite, o que deixa os servos surpresos.
Eles se perguntam se ela está mesmo falando sobre distribuir alimentos essa noite, avisando que não é seguro andar pelas ruas da cidade, e eles não estão preparados para isso, dizendo que Ayla definitivamente não deveria estar nas ruas de Eastwood, já que poderia ser atacada a qualquer momento. Seu mordomo diz que pode ser perigoso sair das paredes do palácio, e por conta da sua condição atual, o governante anterior continuará no cargo por enquanto, sendo melhor para ela se resguardar. Mas Ayla diz que se ela não estiver lá não faria sentido, porque Ayla tem que ajudar as pessoas pobres que sofrem a cada dia. Como administradora, Ayla deve aprender com seu povo sobre suas dificuldades e preocupações. Então, Ayla e seus servos foram à praça principal de Eastwood e prepararam comida para os necessitados. A garota distribuiu sopa quente para pessoas pobres que precisavam de comida, ouvindo como as pessoas precisavam de sua ajuda. Um homem se aproxima e agradece a Ayla por ter decidido fazer aquilo. O homem diz que é uma grande pena que Ayla tenha sido enviada para lá tão jovem, e conta que há anos atrás, a cidade não era tão ruim assim. Ayla não entende o que ele está tentando dizer, mas o homem explica como o senhor anterior era um louco. Ele revela para Ayla que nas últimas décadas, seu senhor não fez nada além de aumentar impostos, e como resultado, todas as suas energias são gastas tentando colocar comida na mesa. Ela pensa no antigo senhor, entendendo que ele ainda está no cargo. Não importa quão ruim seja a situação deles, a capital real não parece se importar com isso, então os jovens fogem desses lugares e vão para o mais longe possível. Ayla percebe toda a situação difícil da cidade, se perguntando se será capaz de fazer a diferença com a cidade sob essas circunstâncias. Aparentemente ela não foi a única que teve dificuldades, e percebe o quanto essas pessoas estavam sofrendo. Na sua vida passada, tudo o que ela via era ela mesma. Claro que ela teve suas dificuldades, mas tudo o que Ayla fez naquela época foi aguentar como se fosse a pessoa mais miserável do mundo, e nem mesmo tentou mudar a situação. Agora, Ayla está determinada a consertar a situação em Eastwood e ajudar as pessoas que sofriam. Então, ela dá sua palavra ao homem e pensa no que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Primeiro, ela decide que verá o antigo Lorde amanhã. Ayla diz que deve ver se ele está realmente apto para o papel, deixando o homem atrás da senhora preocupado. Ayla percebe que como governante, quer colocar um homem extremamente confiável como o senhor. Mas o que está acontecendo na praça principal também está sendo observado por um homem astuto, e que não pretende perder para Ayla. Então, vemos um grande número de presentes de diferentes homens, enquanto Isabela notava como ser herdeira era simplesmente delicioso. Isabela espera viver toda a sua vida no luxo, completamente feliz por sua irmã não estar mais aqui. O homem que está ao lado de Isabela nota como ela já está noiva do príncipe, mas ainda aceitava presentes de outros nobres. Isabela é uma dama muito volúvel, e o ministro não gosta do comportamento dela, que não tem nada como de uma dama muito bem educada. Ele se pergunta o que o príncipe Gillian estava pensando quando mudou de ideia e escolheu Isabela. Isabela eventualmente se vira para o ministro, enquanto o homem a escuta atentamente. A garota olha para o ministro com um sorriso, e fala como ela é muito mais adequada para o papel de rainha que sua irmã mais velha, pedindo que o ministro confirme isso. A garota desfrutava de seu poder, assim como de sua força. Ao mesmo tempo, Ayla visitava a propriedade do Lorde que destruiu Eastwood com seus pesados impostos. Ayla menciona que é a nova governante de Eastwood, e queria ver como o senhor cumpriria sua posição. Ela se apresenta como Ayla Walker, e a garota não olha muito favoravelmente para o senhor. O homem sorri levemente e percebe que Ayla é sua nova e adorável administradora, se apresentando como administrador interino Devon. Hoje, Ayla decide discutir com Devon sobre o destino de Eastwood, assim como sua administração. A garota também percebe que essa mansão é como outro mundo comparado ao resto da cidade. Não tinha como dizer até onde ia toda a gastação de Devon. Então, o homem se aproxima de Ayla e pergunta se esse será mesmo o primeiro encontro deles. Mas Ayla tenta afastar o gordo, e tenta convencê-lo de que essa será uma conversa estritamente de negócios, já que aparentemente esse homem lascivo pensa que ela pode estar olhando para ele. Então, Lord Devon sorri e diz que não tinha pressa, se oferecendo para fazer amizade com Ayla. Ayla aponta que Lord Devon é muito afeiçoado à arte, notando como sua mansão tem muitos objetos valiosos diferentes. Devon diz que isso é verdade, pois ele tem um olhar apurado para coisas belas, mas nenhuma obra de arte pode se comparar à beleza da senhora Ayla. Mas a garota não se deixa levar por um elogio tão barato, e diz como deve ter custado muito dinheiro reunir aquela vasta coleção. Lord Devon diz que Ayla está certa, apontando como tudo custava muito dinheiro. Então, a garota pergunta a Devon como ele conseguiu adquirir tamanha fortuna em uma região tão mal economicamente. A garota precisa de uma explicação, já que agora ela é sua chefe. Mas Devon apenas lhe diz que o governante obtém tanto óleo e impostos quanto consegue extrair, e seu trabalho é usar esse recurso ao máximo. Aparentemente, esse porco é tão louco que não consegue ver nada de errado em seus esquemas corruptos. Ayla pergunta se Devon não se sente mal por arruinar seu próprio povo que lhe serve.
Mas o homem agarra a criada ao seu lado, dizendo que a única coisa do que Ayla disse que estava certo, é que aquele povo deve servi-lo, afinal, eles foram forçados a assumir o fardo de governar uma terra tão distante, e fazer isso sem receber o que lhe é devido seria completamente injusto. Além disso, ele diz que nesse mundo a sobrevivência do mais apto é o que prevalece. Ayla também percebe que há verdade nas palavras de Devon, pois nesse mundo é realmente a sobrevivência do mais apto. O homem diz que o rosto irritado de Ayla é tão bonito quanto o seu sorriso, e continua tentando conquistar sua chefe. Por fim, ele fala que mais cedo ou mais tarde Ayla perceberá seu raciocínio. A garota percebe que um homem como ele só continuará a encher seus bolsos, e ele não vai mudar se continuar no poder, então, com certeza tudo terminará na mesma rebelião que ela viu da última vez, e a responsabilidade cairá sobre ela de novo. A garota percebe que de forma alguma ela descerá a esse nível, então ela deve acabar com a corrupção de Devon para salvar seu próprio pescoço. Mas ela certamente não quer ser morta pelo Lorde, afinal, ele tem uma enorme quantidade de recursos, o que faz ela pensar em como primeiro deve impedir as tentativas de vingança dele pela raiz. Eastwood também é conhecido como cemitério de estadistas, pois é para onde se envia aqueles que foram rebaixados, sendo agraciados a ficar à beira do império. A preguiça e incompetência não eram motivos bons o bastante para uma demissão dos aristocratas. Então, aquele lugar é onde fica a coleção de nobres mantidos longe da capital real por nenhuma razão particular. Mas ela sabe que entre as pessoas de lá, certamente devem ter indivíduos talentosos que apenas caíram sob a pesada mão de seus superiores. Se Ayla conseguisse reunir todo o talento enterrado, ela poderia transformar Eastwood em um verdadeiro reino de ordem e prosperidade. Então, Ayla decide reunir os cavalheiros honrados e pedir sua atenção. A senhora quer implementar uma série de reformas em Eastwood, transformando o lugar em um jardim florescente. Ela quer alcançar um padrão de vida estável para muitas pessoas, e tornar a terra autossuficiente e independente. E para fazer isso, ela avisa que precisa do apoio das pessoas que ela reuniu nesta sala. Mas alguém levanta a voz no salão, pensando em como a senhora precisa parar. Ele não pode acreditar que a filha de uma casa tão prominente foi nomeada para administrar aquela propriedade atrasada, então deduz que Ayla foi forçada a deixar a capital real por causa de alguns problemas. Ela fala que sempre que chegam ao lugar, todos pensam em criar resultados para mudar a situação e voltar para a capital. Mas aqui, qualquer progresso que Ayla ou qualquer outro faça ou é frustrado por Devon ou é atribuído a ele. Então, o homem não deixará Ayla reformar nada. Assim ela aconselha a senhora a apenas ficar quieta e manter a cabeça baixa. Mas ao mesmo tempo, Ayla sabe que se ela seguir aquele conselho ela morrerá. Então, não importa o que as pessoas digam, ela não desistirá de seu propósito e fará o que for preciso para tornar esta terra próspera. Ayla pergunta aos aristocratas o que eles pensavam da situação atual em Eastwood. Um homem diz que há muito pouco a gostar em Eastwood, o que Ayla concorda. Ela percebe pelas palavras deles, eles gostariam de ter a chance de se provarem a capital de novo. A garota pergunta se os homens e mulheres gostariam de chamar a atenção do Império, o que eles confessam que sim, e se algo assim fosse possível eles fariam felizes o que fosse preciso para voltar à capital. Mas não era possível, já que ninguém que foi mandado a Eastwood foi capaz de voltar lá. Ayla diz que nesse caso, eles só precisam tornar essa cidade um centro tão próspero quanto a capital e competir com ela. A garota promete que fará todo o esforço para transformar esse lugar em um paraíso com a ajuda deles. A distância da capital também significa que eles são pouco influenciados por eles, e se a capital olhasse para os aristocratas em uma cidade tão distante e independente prosperando, muitas pessoas na capital ficarão com inveja. Mas as pessoas começam a rir, e dizem que isso é pura loucura, não acreditando no que a senhora está dizendo. Mas ela bate na mesa e chama a atenção dos aristocratas, interrompendo suas risadas. Se eles não reformarem as terras, ela será morta. A garota diz essas palavras com frieza em seus olhos, e olha para os aristocratas reunidos como se estivesse no corredor da morte. Ela pode ser imprudente, mas agora está mortalmente séria, e como sua vida está em jogo, ela tomará todas as medidas necessárias. Ayla explica que não acha que é um plano imprudente em primeiro lugar, já que eles já sabem onde o dinheiro está concentrado e qual é a raiz de seus problemas. Ela sabe que tem muito trabalho a fazer, mas se eles conseguirem, podem se tornar grandes. Mas o que acontece se eles continuarem a apodrecer nessa terra? Ayla sugere que ao menos as pessoas tentem isso com ela em vez de continuar a apodrecer nessas terras. Agora de volta à Lady Isabella, a garota pergunta de novo ao ministro se ela é adequada para ser a rainha. O ministro diz que sua senhora sem dúvidas é a melhor para o reino, então ela não deve duvidar disso. Mas então, Isabella pergunta ao ministro o que significavam os papéis que ela encontrou. Ela não entende o que era essa reunião para discordar do noivado entre ela e o príncipe Guilherme. Ela aponta que nessa folha, o nome do ministro parece estar entre os participantes. Foi muito difícil para o homem explicar a Isabela o que isso significava, enquanto a mulher dizia como não gosta de pessoas que ficam em seu caminho. Então, ela pergunta o que acontecerá com aqueles que ousarem ir contra a rainha. Isabela decide que ensinará uma lição ao ministro e deixará tudo claro. De volta para Ayla,
graças à cooperação dos oficiais do governo, a situação atual em Eastwood se tornava mais clara. Nos últimos anos, Devon explorou seu povo triplicando a tributação, e ele só não foi impedido até agora porque subornou os aristocratas da capital. Aquela é uma verdadeira desgraça para o grande país deles, enquanto ela se pergunta de onde Lord Devon encontrou meios para subornar os oficiais, já que em Eastwood não se tinha indústrias nem recursos úteis. Mas no momento seguinte, Ayla descobre a verdade. Os papéis que Ayla encontrou têm o nome Walker neles. Um dos aristocratas pergunta a Ayla, que está examinando os papéis, o que está acontecendo com ela, já que ela parece muito preocupada. Seu assistente também pergunta se tem algo que possa fazer para ajudar, mas Ayla apenas agradece ao nobre por sua ajuda, e ficará muito feliz por eles cooperarem ainda mais. O funcionário sorri e diz que a senhora Ayla é muito simpática e também muito bondosa com as pessoas ao seu redor. Agora, Ayla percebe que se eles resolverem as coisas com Devon, Isabela e a madrasta podem se voltar contra Eastwood, e será muito difícil para Ayla enfrentar sua poderosa família. Mas ela também precisa atender às expectativas dos funcionários e salvar os cidadãos de seu sofrimento. Agora eles têm todas as evidências em suas mãos, então ela decide que é necessário entrar na batalha. Os dois seguem para a mansão Devon. Quando Ayla chega lá, ela é recebida de um jeito muito descuidado. O homem saiu em seu roupão, e mesmo conhecendo a posição de Ayla, ele diz que não gosta de ser incomodado. Mesmo sendo um pouco egoísta por não ter marcado nada antes, Ayla ainda é bastante simpática. O homem continua insistindo em suas tentativas de conquistar Ayla, mas Ayla responde friamente que tem uma conversa muito importante para ter com ele, e que essa conversa não pode esperar. Então, Ayla mostra uma lista de nobres comprados por Devon, que encobriram a cobrança ilegal dos impostos que ele coletou. Ayla agora tem todas as provas de que ele é corrupto, então ela pede que ele se explique. Devon acha que essa garota perdeu a cabeça, se perguntando como ela conseguiu encontrar sujeira sobre ele em tão pouco tempo. O homem diz que se pensar bem, tudo isso poderia ser uma armação. Esse é apenas mais um dos deveres de um administrador, e pergunta a Ayla quanto que ele deveria pagar para fazer a garota esquecer toda essa conversa. Ayla percebe que Devon nem mesmo está tentando se justificar, se afundando em sua loucura. Devon pergunta se Ayla não aprecia uma moeda, e depois pergunta o que Ayla achava de arte, pois ele poderia dar a ela sua coleção. Mas Ayla apenas lhe diz friamente que ele não é adequado para a administração Eastwood. A partir desse momento, ele está destituído de suas funções oficiais e todo o seu patrimônio será confiscado. No momento seguinte, os guardas que Ayla tinha pedido com antecedência para acompanhá-la, aparecem no salão. Eles tiram toda a importância de Devon e também o prendem. O senhor pergunta o que Ayla pode fazer, mas Ayla diz que de acordo com a lei, o governador atual tem o direito de demitir um funcionário corrupto e confiscar seus ativos corruptos. Ela também pode ordenar a execução de Devon à vontade, se achar que sua ofensa foi grande demais para estar em uma simples prisão. Mas Devon grita que a família Walker também está ligada a ele, e ameaça Ayla de que os Walker podem reagir se descobrirem que um oficial seu foi preso. Ayla percebe que sua madrasta estava mesmo apoiando Devon. Ayla conta a Devon que é realmente lamentável ser a filha mais velha da família Walker, pois ela só quer finalmente dizer adeus às memórias do passado. Mas mesmo sendo sua segunda vida, ela ainda está presa à sua família. Depois do julgamento de Devon, o funcionário gostaria de dar à Lady Ayla um relatório de progresso sobre reformas na tributação e a reformulação de suas unidades militares. Até agora as coisas não correram tão suavemente quanto esperado, mas pela previsão, eles estarão de volta aos trilhos em 3 anos. Ayla fica impressionada, já que depois de 3 anos eles serão capazes de alcançar bons resultados, e seus funcionários são mesmo pessoas talentosas. Mas seu assistente diz que tudo só foi possível graças às ações de Lady Ayla, que uniu os nobres e também conseguiu se livrar da raiz dos problemas. Se não fosse por ela, os aristocratas continuariam a apodrecer em Eastwood, mas ela os inspirou. Depois do famoso discurso de Ayla, foi como se o povo renascesse, e as esperanças de fazer de Eastwood seu lar foram acesas. Ayla sorri, percebendo que mesmo tendo viajado no tempo recentemente, ela já conseguiu fazer muitas pessoas felizes. Então, ela percebe que esse deveria ter sido seu sinal, porque foram os funcionários que fizeram um enorme esforço reformando e transformando Eastwood para que seja tão bom quanto a capital real. Eles precisam fazer isso juntos, e então conseguirão os resultados necessários. O povo apoia Ayla, pois juntos eles podem realizar seus objetivos. Com a remoção de Devon, a ordem pública está lentamente voltando ao normal. Essa medida evitará a rebelião que levou à execução de Ayla na última vez. Mas sua ansiedade ainda está muito viva, pois Isabela continua sendo um grande perigo junto de sua madrasta para ela. No Império, Gillian foi confrontado com uma importante questão. Uma mulher lhe perguntou o que Gillian pensava de sua nova noiva. Ela era a avó de Gillian, e o homem pergunta se é a Isabela que ela Gillian está se referindo, se pergunta se sua avó quer mesmo saber seus pensamentos. A avó lhe diz que recentemente houve a execução de um dos ministros, e pelo que ela sabia, Isabela organizou uma execução brutal.
Mas a avó ainda não sabe as razões pelas quais o ministro foi acusado e executado de um jeito tão violento. Agora, a mulher se pergunta se Gillian realmente concorda em ter Isabella como sua noiva. Gillian diz que seu pai deseja muito fortalecer o vínculo com a importante família Walker, e como príncipe, ele só deve cumprir seu dever. O ministro executado era o chefe de uma facção oposta à crescente influência da família, e Isabella executou os ministros como um exemplo. Agora, os aristocratas aterrorizados estão desesperados para ganhar o favor da família Walker e salvar suas vidas. Mas a avó está mais interessada em perguntar a opinião de seu neto, afinal, ele não era tão submisso antes. Ela se pergunta o que aconteceu com ele, questionando se ele não tinha nenhuma opinião sobre uma nova noiva. Mas Gillian diz que como príncipe herdeiro, ele tem que pensar no governo do estado e na família real antes de tudo, e seus sentimentos pessoais serão apenas um empecilho para alcançar os objetivos do estado. A avó não pode dizer que o atual Gillian é adequado para o papel de rei no futuro, já que ele está fortemente ligado a apenas suas obrigações, desprovido de sua própria vontade. A avó olha para seu neto, e não entende o que está acontecendo. Ela se pergunta se não tem alguém em algum lugar que possa abrir o coração dessa criança. Já se passaram 3 anos desde que Devon foi destituído, e o centro de Eastwood realmente se tornou um lugar muito próspero, onde as pessoas estavam desfrutando de suas vidas. Ayla decidiu visitar a cidade com sua assistente, e ficou surpresa com o quanto as coisas mudaram. O menino que encontrou a gerente estava muito feliz em ver Ayla. Ela também estava feliz em ver o rosto feliz e satisfeito do garoto. Afinal, sair pela cidade realmente ajuda a relaxar. Ela não poderia ter imaginado como seria andar pelas ruas da cidade sozinha assim. Mas apesar da enorme melhoria de 3 anos atrás, a segurança das ruas da cidade ainda é um problema. Mas Ayla sugere que não falem sobre a dor de cabeça geral agora. Ela pede a seu amigo que não se preocupe, pois afinal, ela não é tão imprudente. Mesmo que não se leve em conta a posição de Ayla, ela ainda tem um rosto muito notável e se destaca na multidão. A garota puxa mais o capuz sobre a cabeça. Quando uma dama assim anda sozinha, ela certamente atrai atenção. E se Ayla estivesse até mesmo no meio da capital real, o efeito seria o mesmo. A senhora percebe que ela não tem mais laços com a capital real, e que também não quer mais estar lá. Afinal, ela transformou sua prisão em um jardim do Éden, já que decidiu se dedicar totalmente a Eastwood. Quando ela volta à mansão, ela é recebida por uma empregada. Ayla agradece a ela, perguntando se houve algum incidente durante sua ausência. Em seguida, as empregadas contam a Ayla que uma carta chegou para ela. Ela aceita a folha, percebendo que é da capital real. Ayla percebe que se essa é uma carta da capital, talvez tenha algo a ver com sua madrasta Isabella. A garota pergunta quem poderia ter enviado a carta. Mas a empregada diz que provavelmente foi alguém da família real. Mas ela não entende por que isso aconteceu, já que ela não tem relação alguma com eles. Também foi dito que eles querem ver Ayla o mais rápido possível, e a senhora obviamente não ficou feliz em ouvir essa mensagem. Então, Ayla agradece à empregada e pede para ver o envelope imediatamente. Era um aviso de uma celebração, em honra ao 150º aniversário do reino. O evento é organizado pela ex-rainha Elizabeth, e todos os nobres-chave foram convidados. Como é uma recepção na capital real, isso significa que sua meia-irmã definitivamente também estará presente no evento. E se Isabella souber que Ayla foi convidada, provavelmente tentará interferir. Além de justificar o envio de Ayla à propriedade remota de Eastwood, sua madrasta e irmã sem dúvidas recorreram a algumas medidas adicionais, como espalhar rumores desagradáveis. Então, ela entende que agora pode ter mais que apenas Isabella em sua lista de inimigos, e ela pode odiar muitos aristocratas. Realmente não tinha nenhuma razão para ela comparecer ao evento, mas como se tratava de um convite de Sua Majestade Elizabeth, ela também não podia simplesmente ignorá-lo. Além disso, ela se deu ao trabalho de enviar um envelope para uma região bem remota, e aparentemente, o evento também promete ser bastante importante. Apesar da expulsão de Ayla, ela ainda é membro da família Walker. Se ela se recusar a participar, Ayla poderia ser acusada de desonrar sua casa. Então, se Ayla quiser proteger Eastwood, ela não tem escolha a não ser aceitar o convite. Ayla está muito preocupada com o dilema, pois era como uma espada pendurada em seu pescoço. Ela tenta se convencer que estava tudo bem, afinal seria apenas por um dia, ela só tem que passar por isso de alguma forma. Ela só precisa ser discreta e não chamar muita atenção. Enquanto isso, Isabella discute com sua madrasta como 3 anos se passaram desde seu noivado com o príncipe. A filha está surpresa que tanto tempo passou, e é estranho como não percebeu isso. Isabella também está animada que no próximo evento ela finalmente será oficialmente anunciada como a noiva do príncipe Gillian. Mas Isabella vê que sua mãe está muito triste, e não consegue entender por que ela não sente alegria por ela. A madrasta admite que parece que Ayla também será convidada para o evento, e que ela estará presente no baile junto com Isabella. A garota não ficou muito feliz com essa notícia, e não quer ver sua irmã nesses eventos, não entendendo por que isso poderia ter acontecido.
Mas é provavelmente por causa da alta importância da celebração, afinal, Ayla ainda é representante de uma família importante, apesar de estar morando no meio do mato. Mas Isabela se pergunta se já passou tempo suficiente para a participação de Ayla ser apropriada, e se pergunta se a vida rural já transformou Ayla em uma pessoa quieta. A madrasta diz que será óbvio para todos quando Ayla chegar na capital real, mas por enquanto elas podem ficar tranquilas. Afinal, Isabela não precisa se preocupar em ter seu papel como figura principal da festa roubado dela. Mas a mãe queria perguntar sobre outra coisa, se Isabela se lembraria de um homem chamado Devon. Mas Isabela diz que não se lembra de Devon, e pede à sua mãe para contar a respeito dele. Isabela ouve de sua mãe que Devon era o antigo administrador de Eastwood, e foi ele quem enviou o anel que a garota está usando como presente. Com isso, a garota percebe que não tinha prestado atenção em todas as pessoas que têm tentado servi-la. Devon era um homem sem talento, mas muito útil para sua madrasta Isabela. Mas ainda assim, Ayla fez ele ser executado. Na verdade, ela pensa em Ayla como apenas uma jovem donzela acostumada a uma proteção excessiva, mas a madrasta ainda está preocupada que ela possa causar um escândalo durante a recepção. Isabela acredita que os medos de sua mãe podem ser justificados, então precisam combater Ayla. Isabela sorri maliciosamente, e pergunta à sua mãe se essa é mesmo a oportunidade de colocar sua irmã em seu lugar. Isabela aponta que enquanto o evento durar, Ayla não poderá comparecer a Eastwood. Então, se algo acontecer em Eastwood durante sua ausência, Isabela acredita que isso poderia lhe causar grandes problemas. Assim, a garota planeja maliciosamente um plano para prejudicar Ayla. Quando o dia da recepção chegou, todos os homens na sala ficaram deslumbrados com toda a radiância da senhorita Isabela, e o traje de hoje se adequava muito bem a ela. A garota recebeu elogios de muitos, e em sua mão foram vistos anéis enormes, além de brincos com grandes pedras preciosas. Ela simplesmente adorava tudo que era brilhante. Os aristocratas dizem que Isabela é sem dúvida a garota mais bonita do país, e também muito nobre. Elas estavam satisfeitas, percebendo que os homens estão se gabando e correndo atrás de Isabela como sempre. Agora os homens estão ansiosos para ganhar o favor da garota. Em seguida, um servo leal se aproxima de Isabela e pergunta sobre aquele assunto, afinal, é provável que ele seja tornado público nesse baile. Isabela sorri maliciosamente, dizendo que o servo está correto, pois eles farão exatamente isso. O servo diz que hoje era finalmente o dia pelo qual Isabela tem ansiado por 3 anos. E uma noite celebrando 150 anos do reino é um cenário mais apropriado para apresentar a nova rainha. Isabela é a protagonista da noite, e ninguém pode mais tirar seu brilho. Mas de repente, um homem pergunta de onde veio essa dama misteriosa, já que ele não se lembra de ter visto uma dama tão encantadora antes, nem pelo menos uma vez, já que seria impossível de esquecer. Os aristocratas se perguntam se é possível que ela seja de uma região distante da capital. Ayla não conseguia encontrar um lugar entre os homens, e ela parecia muito desconfortável. A garota confessa que é de Eastwood, e que sua casa é lá. Os homens ficaram um pouco surpresos com sua resposta, perguntando se Eastwood é mesmo o lar de uma dama tão bela. Dizem também que essa cidade distante foi normalizada em apenas 3 anos, então eles começam a se perguntar se a misteriosa Lady está atuando como administradora de Eastwood. Ayla confirma a especulação deles, dizendo que é a verdade. Assim, em torno de Ayla se reúne um grande número de aristocratas, que falam como é incrível e que não poderiam imaginar que a determinada e inovadora dama dos rumores, na verdade se revelaria uma pessoa tão graciosa e encantadora. Além disso, Ayla é a filha mais velha da famosa casa Walker, e irmã mais velha de Lady Isabela. Ayla confirma de novo as palavras dos homens, e diz que era verdade. A protagonista não entende por que as pessoas a olham tão intensamente porque ela está recebendo tanta atenção, pois ela queria ser apenas um pequeno rato, completamente modesto no meio do baile. Enquanto isso, Isabela vê algum alvoroço e não consegue entender o que poderia ter causado uma reação tão forte entre as pessoas. Ela se pergunta quem é a causa de tanta agitação entre os convidados. Isabela percebe que não gosta quando sua atenção é tirada por alguém. Ela é a protagonista do evento dessa noite, e não deixará ninguém tirar sua honra. Ao mesmo tempo, Ayla pede desculpas aos convidados de honra e diz que não está se sentindo bem, precisando se afastar por um momento. Ela sugere que eles discutam as reformas de Eastwood em outro momento. Mas de repente, Isabela chega e dispersa a multidão, enquanto pergunta sobre o que era toda aquela confusão. Isabela olha furiosamente para sua irmã, e Ayla também percebe que isso é uma coisa ruim, porque agora ela está à mercê de Isabela, o que só pode terminar mal. Então, Isabela se aproxima de Ayla e a cumprimenta. Isabela diz que elas não se veem há muito tempo e Ayla não foi convidada para o evento. Afinal, este caminho é considerado muito nobre e alguém se pergunta como Ayla, vinda de algum lugar distante, poderia estar aqui. Ayla sorri de nervoso e diz que também está feliz em ver Isabela. Hoje é uma noite muito importante, e ela não poderia ficar confinada longe da capital em um dia tão especial. Isabela sorri feliz, e diz como ouviu dizer que Ayla está se recuperando, e é um alívio ver que sua irmã mais velha está muito melhor.
Isabela é bem seletiva em suas palavras, comentando como Ayla está com um traje muito festivo, e pelo que parece compensou. Isabela percebe que Ayla recebeu muita atenção tumultuada, mas se Ayla se destacar demais, os outros convidados podem se sentir magoados. Isabela diz que essa noite não é a noite dela, e Ayla deve permanecer um rato quieto para que ninguém preste atenção nela. Ayla se desculpa, dizendo como não pensou que esses nobres cavalheiros ficariam tão perturbados pelo seu vestido. Ela também queria agradecer a Isabela e sua mãe por lhe darem a oportunidade de melhorar sua saúde, pois ela estava muito melhor agora, tanto que podia estar presente hoje. Mas já fazia tanto tempo desde que ela esteve em um baile que ela se acostumou a isso, por isso agora ela já está cansada. A garota percebe que deve concordar com a história inventada dela sobre sua saúde debilitada, já que por causa dela Ayla recusou seu noivado com o príncipe. Ayla acrescenta que não ficará aqui por muito tempo, então Isabela não deve se preocupar que Ayla tirará muita atenção dela. Quando o sino toca no relógio que estava no salão, Isabela declara que o momento chegou, falando que sua irmã estará forte o suficiente para testemunhar o evento principal da noite, e depois disso Ayla irá direto descansar, já que Isabela quer que ela faça isso. Sua irmãzinha diz que foi bom ver ela depois de tantos anos de separação. Ayla esperava que Isabela fosse mais afiada nas palavras. Ela nota que normalmente Isabela teria tentado despachá-la o mais rápido possível, então ela não entende por que Isabela diria apenas aquilo, se perguntando se sua irmãzinha planejou algum plano ardiloso. No momento seguinte, o rei pede a atenção dos convidados, agradecendo a presença de todos eles hoje. Esse é um dia muito importante para o reino deles, e graças a todos, eles podem celebrar o 150º aniversário de seu país. Ele diz que esse fato o deixa muito feliz, e ele deseja que seu reino prospere ainda mais. Mas essa não é a única ocasião feliz do dia, e finalmente é hora de tornar aquilo público. Foi decidido que seu filho, o príncipe Guilherme, e a Lady Walker se casarão. Isabela se alegra com suas amigas com a notícia, incrivelmente feliz com as palavras do rei. O rei também diz que pretende coroar seu filho enquanto ainda estiver vivo e com boa saúde, pois considera isso seu dever. Então, ele pede para regozijarem e louvarem o futuro rei e rainha. Mas em algum momento, a ex-rainha e mãe do atual rei intervém. Ela pede a atenção de todos, já que a rainha é contra o casamento entre os dois. Ela diz que não pode aprovar a decisão do rei ou o casamento de Guilherme com Lady Isabela. Isabela percebe que é Sua Majestade Elizabeth, e ela é a avó de Guilherme. O rei pergunta por que sua mãe está aqui, e se eles já não resolveram essa questão antes. Mas a avó diz que nunca disse que concordava, então o tópico ainda está aberto para discussão. E já que o rei decidiu anunciar o noivado apesar de ser uma disputa entre eles, ela também não pretende ser gentil ou cerimoniosa. A intenção de fortalecer o vínculo da família Walker é completamente justificada, já que beneficiará o reino e fortalecerá sua posição. Mas ela pergunta o que acontecerá se nas mãos de Isabela, que está ligada ao príncipe apenas por um noivado, estiver o poder de rainha? Ela pergunta que horrores Isabela causará quando ganhar poder. A facção do rei, cegada pelo dinheiro e pelo prazer do interesse próprio, ignorou repetidamente a petição coletiva contra esse noivado. Claro, é uma pena que acabou lavando a roupa suja da família real na frente de todos em um dia tão importante, mas pelo bem desse país e de seu querido neto, Elizabeth não pode permitir que esse noivado aconteça. Isabela se aproxima de Elizabeth, perguntando o que Elizabeth quer dizer ao desaprovar esse casamento. E com um olhar feroz, pergunta se a mulher acha que ela não é adequada para o papel. Elizabeth diz que nos últimos 3 anos, Isabela se comportou de maneira abominável e além disso, hoje é uma garota nessa sala que é mais adequada para o papel de noiva que Isabela. A garota não entende que tipo de pessoa poderia ser mais adequada para ser rainha, afinal, ela não vê mais ninguém. Mas Elizabeth diz que a melhor opção para o reino é que Ayla Walker seja a rainha. Essa é a pessoa que deveria governar este país com Guilherme, dizendo que vê Ayla como a esperança para o reino, e que essa garota pode ser confiada para governar o povo. Ayla não entende por que tudo aquilo está acontecendo, já que a garota só queria viver sua vida pacífica em sua cidade de Eastwood. Por que ela está sempre se metendo em problemas? Enquanto isso, Isabela está rindo, e é possível ver que ela ficou perplexa com as palavras de Elizabeth. Isabela desafia a ex-rainha a perguntar se Sua Majestade não sabe que sua irmã rompeu seu noivado com o príncipe Guilherme por vontade própria, e está vivendo em uma propriedade remota para melhorar de sua saúde. Isabela pergunta a Ayla se isso não é verdade, mas Ayla tem dificuldade em dizer alguma coisa com todos na sala prestando atenção nela. Isabela diz que é difícil pensar que uma pessoa que nem deveria estar na sala em primeiro lugar de repente se tornaria uma candidata à rainha, falando como isso é impensável. Elizabeth pede a Ayla Walker que se aproxime dela, mas Ayla está completamente confusa, já ela esperava já estar livre nessa vida. A protagonista acha que Sua Majestade Elizabeth está enganada sobre tudo o que está acontecendo, mas ainda assim, ela decide se aproximar de Elizabeth, já que foi um pedido da ex-rainha. Ela não ainda quer entrar em conflito com Isabela sobre o noivado, então, precisa recusar aquilo a todo custo. A rainha revela a Isabela que sua irmã mais velha tem uma série de realizações notáveis como administradora de Eastwood.
Elizabeth preparou uma lista com todas as coisas notáveis que Ayla fez em apenas 3 anos como administradora, pedindo a um servo para ler a lista em voz alta. O servo conta que a senhora Ayla se posicionou contra o inescrupuloso Lord Devon, que cumpria os deveres de administrador antes dela. A dama julgou seu caso de acordo com suas ações, e também trabalhou pessoalmente para restaurar a beleza da propriedade confiada a ela. Ayla estimulou um movimento social para reduzir o desemprego e o crescimento econômico, e organizou a criação de tropas regulares para fortalecer a segurança e a ordem pública. Os convidados ficaram chocados com a habilidade de Ayla em ser a melhor governante que já tinham ouvido falar, já que Eastwood estava em uma situação terrível, e era inconcebível que a senhora Ayla pudesse realizar esse milagre em tão pouco tempo. Ela havia realizado tanto em uma região bastante remota da capital e esta senhora era um talento notável. Sua participação direta na política do estado certamente prenuncia bem seu futuro. Mas todas essas conquistas não são apenas mérito pessoal de Ayla, e parece que Sua Majestade a superestimou. Afinal, Ayla foi ajudada por seus funcionários, com quem se tornou boa amiga nos últimos 3 anos. Com base em todas essas informações, Elizabeth pensou que Ayla Walker era uma candidata mais adequada para o papel de futura rainha. Em comparação com Isabela, a rainha diz não conhecer um único fato positivo que Isabela possa compartilhar. Na verdade, ela se cobriu com sua posição de noiva do príncipe e apenas jogou jogos cruéis e nada mais. Mas Isabela não se desanima. Ela diz com um sorriso astuto que não entende bem a declaração que Sua Majestade acabou de fazer. Afinal, ela nasceu para estar acima das pessoas, então o certo é que ela seja governante, e o que quer que sua irmã faça no meio do nada não importava. Isabela se volta para Gillian, notando como ele também foi destinado ao papel de governante do reino desde seu nascimento, então sem dúvidas ele deveria compartilhar os pensamentos dela. Mas Gillian diz que não se importa de qualquer maneira, pois como seu papel de príncipe, ele vai se casar com quem quer que seja escolhida para ele. Isabela olha para seu noivo com desprazer, percebendo como não pode esperar que ele apoie. Isabela pede à querida rainha para discutir o assunto mais tarde, e dessa vez exclusivamente entre as partes interessadas, já que ela não acha que vale a pena constranger os convidados de honra com todas aquelas discussões. O rei concorda com as palavras de Isabela e diz que podem fazer isso. A rainha se vira para seu filho, dizendo como agora ele não a dispensará da conversa como das últimas vezes, o que ele acaba concordando. Em seguida, Elizabeth se desculpa com Ayla Walker por sua intemperança, mas ela diz que não tinha outra escolha a não ser fazer isso aqui e agora. E Elizabeth não tolerará que Isabela se torne a rainha. Ayla diz que entende a decisão de Sua Majestade, não achando que pode discordar dela. Ela estava pensando que já tinha evitado sua segunda execução, mas se nada for feito, nesse ritmo sem dúvidas Isabela se vingará de Ayla de novo. Ayla sabe que ainda tem muito a fazer como governante, então ela não tem desejo de se envolver em uma batalha pelo título real. Isabela se aproxima de Ayla de repente, dizendo para pelo menos conversar um pouco sobre a reivindicação da rainha. Isabela diz que quer ter certeza de que Ayla não piorou, pois sua irmãzinha rezará para que ela se sinta bem e seu corpo não se machuque. Do outro lado, em Eastwood, os rapazes falam como Lady Isabela deve estar muito irritada, já que ela prometeu-lhes pagar uma enorme quantidade de dinheiro se atacassem aquela cidade. De qualquer forma, aquelas são jogos de poder dos nobres, e isso não diz respeito aos trabalhadores comuns que estão apenas fazendo sua parte. Então, os homens percebem que devem apenas fazer seu trabalho e não prestar atenção. Em seguida, um guarda na torre vê que há uma fumaça estranha em Eastwood, e o alarme deve ser chamado. Ladrões atacaram Eastwood e mataram inúmeras pessoas da cidade. Eles exigiram que elas lhes entregassem todo o seu dinheiro e comida, e os bandidos levaram tudo o que tinham. No meio do caos, uma das meninas fugindo cai, quando as mãos sujas dos bandidos a alcançam, enquanto a garota chora e pede ajuda. Na capital, a madrasta pergunta a Isabela se não seria melhor acabar com Ayla ali mesmo, no salão de baile. Mas Isabela sorri e diz que não era necessário, já que sua irmã obviamente não terá a oportunidade de comparecer às negociações. A madrasta pergunta se isso também tem algo a ver com aquele horrível assunto que Isabela tem preparado. A filha diz que pode muito bem ser, pois um pequeno evento de caridade em Eastwood ajudará muito a todos. Isabela doou dinheiro para os bêbados e desafortunados através de seu advogado. Mas parece que seu servo entendeu algo errado, e disse algo desnecessário para essas pobres pessoas, já que pelo visto seu servo disse por engano que ela queria destruir Eastwood. Então, Isabela pergunta à mãe se ainda não tinha guardas decentes nessa região selvagem, pois até mesmo alguns bandidos podem causar muito dano se forem bons o suficiente para fazer um estrago. Nesse ritmo, a governadora Ayla não terá tempo para negociar. A mãe sorri levemente, notando como a vocação de Ayla como administradora será questionada quando Eastwood for destruída, assim como a confiança da ex-rainha nela no lugar de Isabela. Como um bônus, a rainha e sua reputação também sofrerão. Isabela sorri, completamente feliz com o que tinha acontecido. Mas quando o dia da assembleia começou, Isabela e sua madrasta ficaram surpresas ao ver sua irmã ali. Ayla diz que não entende por que Isabela está surpresa, já que ela foi convocada pela própria rainha.
Ela ri de Isabela, que aparentemente continua surpresa com sua presença. Alguns dias antes, Ayla tinha pensado que eventualmente teria que ficar na capital até o dia marcado para a reunião. Ela esperava que se ficasse quieta, o evento aconteceria tranquilamente. Mas sem querer, Ayla fez com que o pedestal radiante de Isabela fosse manchado de lama, e agora Isabela certamente terá rancor contra Ayla. Mas alguém como Ayla definitivamente não é apta para ser rainha, e ela se pergunta o que guiou Sua Majestade Elizabeth ao considerar ela. Então, há uma batida na porta do quarto de Ayla, e ela pede para entrar. Uma empregada entra em seu quarto e diz que receberam uma mensagem urgente de Eastwood. Ayla pega a carta e pergunta o que tinha de errado, devendo ser um assunto muito importante. E ela ficou chocada quando leu sobre o ataque a Eastwood. Sua empregada pergunta o que aconteceu, e Ayla diz a ela como, aparentemente, Eastwood foi saqueada. Mas graças às suas tropas o dano não foi tão grande, apesar de ainda haver algumas vítimas. Ayla queria voltar a Eastwood o mais rápido possível e chegar ao fundo de tudo isso. Mas de acordo com os criminosos que foram capturados, eles foram contratados por alguém para realizar o ataque. E se os criminosos não estiverem mentindo, há uma boa chance de Ayla já conhecer a identidade da pessoa que os contratou. Ela imagina que sua irmã ardilosa queria levar Ayla de volta a Eastwood para mantê-la fora de seu caminho. Ela contratou tropas particulares para que ela pudesse declarar independência do reino no futuro, mas ela não imaginava que as tropas poderiam ser úteis em uma situação como essas. Ayla quer dar sua resposta às tropas o mais rápido possível, pedindo que sua empregada lhe traga algo para escrever. A governadora escreve rapidamente uma resposta, e quando a empregada sai, Ayla percebe que na verdade, foi salva por um oficial talentoso e pelo frequente corpo militar. Ela só pode retornar a Eastwood depois que tiver certeza de que Isabela está por trás daquele ataque. Ela pode tolerar qualquer coisa, mas nunca perdoará Isabela pela morte de seus súditos se o ataque de bandidos for subordinado a ela. Agora, Ayla vê a expressão no rosto de Isabela e percebe como não são necessárias palavras, e a mão de sua irmã provavelmente está mesmo por trás daquele ataque. Ayla está determinada a evitar que aqueles incidentes aconteçam, e não pretende perder mais nenhum de seus súditos. Ainda um pouco assustada, Isabela menciona que ouviu falar de alguém atacando Eastwood, e como Ayla está na capital, ela pergunta se sua irmã não se importa com os danos à sua terra. Ela ficou muito irritada com as palavras de Isabela, e suas mãos começaram a tremer com raiva contida. Mas Ayla se conteve e respondeu educadamente que Isabela tem um ouvido muito sensível, mas que mesmo assim, seu corpo militar privado minimizou o dano. Na verdade, Ayla gostaria de voltar a Eastwood o mais rápido possível, mas não ousaria se esquivar de um encontro com a família real por isso. Como governante, Ayla percebe a total extensão de sua responsabilidade, e ela realmente quer colocar sua irmãzinha no seu lugar. Em certo momento, o mordomo anunciou que a família real chegará em breve, pedindo que Isabela e Ayla se sentem. Agora, conversa que Elizabeth tanto queria vai começar. Então, com todos sentados, o rei diz que finalmente podem começar a reunião a respeito do noivado de seu filho, Gillian. Todos parecem muito ansiosos pelo que vai acontecer naquela mesa, enquanto Isabela e Ayla se encaram, com as duas completamente determinadas. Mas a reunião vai ficando para outro dia e por hoje o vídeo fica por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo reunião de noivado.